Pronto, voltei. Vamos dar continuidade à nossa aula, então. É que quando a gente grava os vídeos, eles têm o tempo máximo de 15 minutos. E aí, quando estoura o nosso tempo, não tem jeito, tem que começar outro. Então, vamos lá, continuar então, tá? Eu estava dizendo a vocês que em 20 de outubro de 1966, o Marechal Castelo Branco decretou o recesso por um mês para conter um agrupamento de elementos contra-revolucionários que tinha se formado no Legislativo, com a finalidade de tumultuar a paz pública. E até eu tinha dito a vocês que eles davam umas desculpas tão esfarrapadas, né, que acabava às vezes nem convencendo, né? Mas era contrário a eles, eles fechavam. Era essa a verdade. Aí, em 13 de dezembro de 1968, foi o ano que eu nasci, hein? O Marechal Castelo e Silva, não, desculpe, o Marechal Costa e Silva baixou o AI-5, fechando o Congresso para combater a subversão e as ideologias contrárias às tradições de nosso povo. Mais uma desculpinha esfarrapada, né? Para eles, todas as pessoas que eram contra o governo eram chamadas de subversivas. Essas pessoas eram perseguidas, quando capturadas eram presas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, elas eram torturadas para contar onde é que estavam os outros subversivos. Foi um período muito cruel da nossa história, uma ditadura militar terrível, né? Mas vencemos esse período, graças a Deus. O último a decretar o fechamento do Legislativo foi o general Ernesto Geisel, em 1977, por meio do Pacote de Abril, né, um pacote de leis, depois que o Congresso rejeitou uma emenda constitucional. Então, vejam bem, ele queria fazer uma mudança na lei, na Constituição, então ele fez uma emenda para ser votada e aprovada pelo Congresso e ser posto, né, na Constituição. E o Congresso rejeitou a proposta do presidente. O que ele fez? Fechou o parlamento de novo. Aí Geisel alegou que o MDB havia estabelecido uma ditadura da minoria. E o MDB era um partido político, né? Bom, gente, e nessas histórias de vai e vem, fecha, abre e fecha Congresso, né? Parlamento, nós tivemos também um outro problema muito sério, que foram as cassações de políticos, né? Olha, outro instrumento utilizado pela ditadura militar contra o legislativo foi a cassação de mandatos. Durante esse período, 173 deputados federais foram cassados em pleno exercício do mandato. Em dezembro de 2012, a Câmara dos Deputados realizou sessão solene na qual devolveu simbolicamente os mandatos a todos esses parlamentares que foram cassados. Então, eles tentaram reconhecer, né, que aquilo não foi correto e devolveram simbolicamente o mandato. Claro que muitos já haviam até falecido, né, mas pelo menos eles tentaram, vamos dizer assim, reparar o erro, né, que havia sido feito. Bom, agora vocês têm aqui algumas atividades que vai exigir uma compreensão do texto por vocês. E eu quero que vocês se esforcem para entender o texto, leiam novamente e tentem fazer as questões. Se vocês precisarem, vocês podem grifar o texto, procurar as palavras mais difíceis no dicionário, né? Isso vai ajudar bastante na compreensão. Com base no que você aprendeu acerca do liberalismo, explique qual é a principal função de um parlamento. Gente, o que o parlamento faz? Nossa, falei o tempo todo, né? O que o parlamento faz? Para que serve o parlamento? De acordo com o texto,
Por que o poder legislativo na sociedade brasileira foi interditado tantas vezes? Então, por que é que os governantes no Brasil fecharam durante tantas vezes, né? Por diversas vezes, o nosso poder legislativo? A gente também falou sobre isso. Em 2020, ano passado, né, gente? Muitas manifestações foram realizadas no Brasil, reivindicando o fechamento do Congresso Nacional. Em sua opinião, por que a suspeição? Aqui a suspeição, a palavra, ela está relacionada assim a quando a pessoa tem assim desconfiança, né? Então, por que a desconfiança do parlamento pode ser considerada um movimento contrário à democracia? Aqui, gente, é a sua opinião. Então, você tem que refletir, pensar sobre o assunto e dar a sua opinião. Quarta questão. Na história republicana do Brasil, sempre que o Congresso Nacional foi fechado, instaurou-se uma ditadura, né? Um governo autoritário, aonde o povo devia obedecer e não podia contrariar o governante de jeito nenhum, que poderia até ser preso, né? Com base no texto e em seus conhecimentos, identifique a principal diferença entre um governo liberal e um ditatorial. Então, qual é a diferença de um governo liberal e o de um governo ditatorial? O que o liberal permite e o que o ditatorial muitas vezes não permite? Reflitam, pensem bastante para conseguir responder. Espero que vocês consigam realizar as atividades. Vão deixando todo esse material acertadinho aí, todas as atividades que a gente vem pedindo. Quando voltarmos no presencial, eu vou olhar tudo isso, corrigir com vocês e a gente vai retomar um pouco esses conteúdos. Ok? Combinado assim? Então, fiquem com Deus e até a próxima.